A aula de hoje, que é sobre tomada de decisão e modelagem do comportamento. Apresentar é mais um framework, né? Uma ideia de como trabalhar com coisa complicada, né? E a gente sempre trabalhou com coisa bem simples, na verdade, até agora. E isso aqui vai ser a primeira vez que a gente vai botar uma coisa complicada para trabalhar, né? E essa coisa é a decisão, né? Coisa que a gente faz o tempo todo. A gente escolhe o que vai comer, a gente escolhe com quem a gente quer ficar, julga as pessoas e que é um pouco parecido com aquelas... meio uma decisão que era feita nesses modelinhos clássicos, né, de etologia. Então, você tinha os vários elementos do seu estímulo e você juntava tudo aquilo, integrava tudo aquilo e falava... e definia qual era o comportamento, né, de escolhia o ovo natural, o ovo artificial, aqui no caso desse experimento, né, do Timmergen. Mas esse é um exemplo clássico, mas tem coisas que já estão mais bem resolvidas na eletrofisiologia, que tem esses elementos também, né? Por exemplo, esse é o trabalho do Daniel Tomsik, que ele trabalha com esses caranguejos, são os caranguejos que tem... Ele é argentino, né? E ele trabalha com esses caranguejos, tem todo aqui na costa oceânica da América do Sul, né? E esses caranguejos, ele trabalha com predação e comportamento predatório e presa e predação. Como que eu falo isso? Caça e caçador, né? Então, ele é a caça para as gaivotas, né? Então, as gaivotas comem esses caranguejos, né? São bem cruéis, comendo bicho pelas entranhas, começando pelas entranhas, bem brabo. E uma outra coisa que esses caranguejos fazem, eles comem muito detrito, né? Mas eles comem também os membros da mesma espécie, só que mais novos, né? Menorzinhos. Né? Então aqui é um caranguejão comendo um pequenininho, né? E eles fazem isso com base em estímulos visuais, né? Que são processados esse olhão que ele tem aqui, tem um monte de neurônio por baixo aqui. Ele tem 2 cérebros, um em cada pedúnculo, né, do olho, tudo integrado, né? Claro, passa fibra para um lado para o outro, mas são nesses núcleos que tem muito desse processamento. E isso é bem resolvido, principalmente para a parte de comportamento, de fuga, né, de estímulos visuais, né, fuga de coisas que parecem gaivotas, né. E claro que depende de um monte de coisa, né, depende do tamanho da gaivota, da velocidade dessa gaivota, né, encaixa naquele modelo que a gente já tinha visto antes, né, então depende do tamanho, depende da aceleração que o estímulo está vindo, depende se tem um buraco perto ou não, né, se tem um buraco, o caranguejinho sempre vai para o buraco, né?
e ele demora bem mais para começar a agir, enfim, o comportamento dele depende de muitas coisas. Esse aqui de caçar os elementos, caçar os caranguejinhos, não é um comportamento bem resolvido. Mas, enfim, várias decisões aqui, né? De como correr, para onde correr, com que velocidade correr, correr ou não, né? Se aproximar do alvo ou não. Tem vários elementos ali para tomar a decisão que encaixam bem aqui, né? Fazendo esses, encaixam nessa ideia aqui, né? De que teria uma integração que definiria ativação de controles motores distintos, né? De diferentes formas, né? E a gente pode pensar também em primatas, né? Tem bastante estudo, né? Tem, por exemplo, um estudo com bonobo, chimpanzé, em que eles veem essa diferença de framing, né? De como você apresenta a tarefa e como isso gera uma sensação negativa ou não, né? Então, aqui era colocado pro chimpanzé, pro bonobo, a opção, né, de pegar sementes ou pegar fruta, né? E numa condição, metade das vezes em que ele escolhia a fruta, o experimentador dava uma fruta a mais, né? Então, ele tinha escolhido uma banana e ele ganhou duas, né? Então, pô, super legal. Se você faz a mesma coisa, só que você coloca duas frutas e metade das vezes você tira uma, apesar de ser exatamente o mesmo valor, a mesma quantidade de bananas que ele estaria conseguindo ali, é só o jeito que você apresenta a tarefa. Isso gera gera frustração nos bichos quando você tira metade das vezes você tira uma banana. É muito óbvio pra gente, né? E mostrando que esses chimpanzés e bonobos também fazem essas decisões que não são racionais, né? E que fazem total sentido para a gente também. A gente segue esse mesmo tipo de irracionalidade, né? A gente não está trabalhando só com números lá, né? Tem tudo dentro de um contexto. E tem estudo neural. Esse aqui é um estudo mais de comportamento, né? E tem estudo neural muito bacana também, né? Então, desses matching behaviors, não sei se vocês já viram falar disso. Isso aqui, a primeira vez que eu vi foi no livro do Leonard Mlodinow, naquele Andar do Bêbado. E ele apresentava uma tarefa em que ele descrevia um experimento, né, em que as pessoas eram dadas duas alternativas para as pessoas, né? Escolhe a posição A ou a posição B. E a posição A ganhava recompensa em 30% das vezes, a B em 70% das vezes. Né? E era aleatório, né? Só sorteava entre o A e o B. E as pessoas, você deixava lá, não importa quanto tempo de treinamento que você dava, elas escolhiam 70% das vezes o lado 70 e 30% das vezes o lado 30. Se você faz a continha, 0,7 vezes 0,7, 0,3 vezes 0,3, soma tudo, dá 0,58, né? Então, você não está conseguindo o máximo da tarefa. O máximo da tarefa seria chegar no 70. O máximo seria escolher sempre o lado mais reforçado, né? Mas não, humanos fazem esse matching behavior, né? Que é escolher na mesma porcentagem que a coisa acontece, que é super irracional também, né? E macacos também fazem um matching behavior, né? De escolher 70% das vezes o lado colocado numa tarefa de 70-30, né? Escolhem 70% das vezes o lado 70. Né? E rato é bacana, né? Que rato vai no mais reforçado, rato otimiza, né? Então o rato vai melhor, né? Depois tem a ver com o que está acontecendo por trás ali, tem um sistema de teste de hipótese, né? Essa é a ideia, né? De que humanos ou os macacos aqui estariam fazendo teste de hipótese ali, então sempre acho que tem alguma regra, né? Vê regra onde não existe e quando existe uma regra de fato encontra, né? Então essa é um pouco da ideia de que esses macacos ou os humanos estariam fazendo teste de hipótese. Mas enfim, pegaram um macaco nessa tarefa do 70-30, uma tarefa que nem essa, de escolher de um lado e do outro, e viram como que era o comportamento dele, né? E eles ficavam brincando, né, com as probabilidades e tal. Enfim, tem estudos de decisão com um neuro bem pesado com isso, né? E o legal é que você, para trabalhar com isso, você sempre tem que colocar nesse framework da tomada de decisão, né? Nas teorias que estão colocadas ali, né? Então,
essas teorias normativas, né, que são, a princípio, são as teorias que mostram como é que é o jeito certo de fazer a conta para otimizar o recurso, né, como seria o jeito mais adequado de fazer aquela escolha, né, em oposição ao jeito que a coisa funciona de verdade, né, que é uma coisa mais descritiva, né, que a gente age com essas coisas dessa forma irracional, né, então a gente tem essas heurísticas e vieses, né, então tem essas teorias, então, que isso aqui são mais preocupadas em falar o que está acontecendo de fato, né, então normativo mais para fazer a escolha mais otimizada possível, né, pensando em fazendo todas as contas e vendo qual que é a melhor estratégia, e uma descritiva mais tentando ver, olha, como é que um grupo de pessoas se comporta, né, sabendo que as pessoas se comportam dessa forma, como que eu posso agir para ser otimizado, né? Então, é o pessoal da economia, da psicologia, que trabalha bastante com isso, né, com essa parte de decisão, pensando nessas duas estratégias. E essa ideia de que é possível responder, tem o jeito de responder e tem o jeito inteligente, tem o jeito rápido e o jeito ótimo de resolver, é o que dá um pouco nessa ideia do Kahneman, né? Ganhou o prêmio Nobel, escreveu essa ideia, falou desses dois sistemas que a gente responderia dessa forma, né? De uma forma rápida, sem esforço, que é ótimo para algumas condições em que você tem que responder rapidinho, né? E em algumas condições você teria esse comportamento, essa escolha desse sistema mais lento, com mais esforço, mas que tem mais racionalização, né? Enfim, essas ideias de que a gente pode usar para tentar explicar como é que funcionam essas decisões, né? E vamos apresentar aqui uma dessas das teorias normativas clássicas, né? Que é o do valor esperado, né? Que você pensa o quê? Você tem uma probabilidade de ter determinado. Você tem opções, né? Você tem várias opções. E aí cada opçãozinha aí aqui, né? Tem uma probabilidade de acontecer e tem um valor associado a ela, né? E então a melhor estratégia seria escolher aquela opção que tem a melhor probabilidade vezes o ganho, né? Então multiplicar as duas coisas, né? Então quando você tem duas opções aqui de loteria, né? E você tem chance de ganhar, você tem uma chance de ganhar uma probabilidade e tem um determinado ganho. Você multiplica os dois e você chega se vale a pena ou não, né? Você chega numa medida de valor daquilo, né? Do valor esperado. E você pode fazer isso para todas as opções. E daí você seguiria aquela que tem a maior probabilidade multiplicado pelo ganho, né? Aqui no caso que as duas loterias gerariam o mesmo valor esperado, então tanto faz, né? Então não importaria, né? Pensando nesse caso. Então essa aqui é a teoria normativa clássica, né? De pensar em valor esperado para cada caso, né? E você pode pensar isso para casos mais complicados, né? Então em que você pensaria numa medida de qualidade média. Então, você olharia os vários atributos e pensaria no atributo na utilidade daquele atributo. Né? Então, vamos supor, estou querendo escolher um carro, quero comprar um carro, né? E tem 3 opções e coisas que importam para mim. Se ele é bonito, se ele é confiável, se ele tem espaço, qual que é o preço, papapá. E eu elenco também o quanto que cada coisa tem um valor. Qual que é o valor para mim? Eu estou meio sem grana, então o preço é a coisa mais importante. Essas duas coisas que são bem, beleza, não me importo tanto. Quero mais estou pensando mais numa questão mais pragmática do carro. E daí eu elenco esses valores, né? Qual que seria essas são o peso que eu dou para cada coisa, e isso aqui o quanto que eu score em cada coisa, né? E daí eu posso multiplicar esses valores e chegar numa utilidade, a utilidade completa, né, desse caso aqui. Então, eu peguei o 4, multipliquei pelo 8, peguei o 8, multipliquei pelo 5, e assim por diante, cheguei nesse valor, então, 200 ali. Essa seria a utilidade
desse carro para mim dentro dessa teoria normativa de utilidade, né? Maximização da utilidade. E daí eu faço as contas todas aqui, pronto, esse carro aqui é o certo para mim, né? E essa aqui é uma teoria do tipo normativa, né? Então, fazendo todas as contas, elencando todas essas coisas aqui, fazendo o melhor possível para conseguir dar a pontuação dar a pontuação para cada tributo e assim achar uma utilidade completa daquele item. Né? Mas existem as teorias descritivas, né? Então, a gente falou primeiro das normativas, né? Que são essas de fazer as continhas todas de uma forma mais formalizada possível, né? Então, seria usando o sistema 2 lento aqui do Kahneman. E agora a gente vai falar um pouco das descritivas, né? E a descritiva aqui, então, exemplo, poderia pegar aquele mesmo exemplo dos carros, né? Com aqueles mesmos scores, e eu falo, vou fazer uma conta rápida aqui, cara. Tem que ter pelo menos 5 em cada critério. Né? Daí, tá, aqui passou, aqui não passou, pronto, esse aqui é o meu carro, né? É um jeito mais fácil de fazer essas contas, e só não pode ser muito ruim em nenhum dos critérios, né? Então, essa seria uma estratégia descritiva clássica, né? E independente do caso, se você escolhe uma estratégia normativa ou descritiva, a ideia é que você vai fazer uma decisão, né? Então, você vai ter as várias... para você... Em que contexto que isso está colocado? É quando você quer fazer uma decisão, então você tem as várias opções e avalia os méritos de cada uma delas. Isso é uma decisão. E você tem e essa decisão seria baseada num valor, que pode ser uma coisa subjetiva, claro, né? Ela tem um valor subjetivo grande. E você escolhe aquela que tem um valor maior. Né? Ou seja, para fazer uma decisão baseada em valor, em algum momento você tem que computar esse valor, né? E uma variável de decisão seria essas medidinhas aí, esse meio do caminho. Quando você está computando as coisas, você tem um valor que você consegue atribuir para cada item, né? Então você teria essas variáveis de decisão, que são coisas que podem variar no tempo, podem variar enfim, seria uma coisa que depende de quanto que você já teve daquele recurso, daquela utilidade naquele contexto, né? Então, você pode pensar que existe uma variável de decisão, que ela está variando mesmo, né? Ao longo do tempo, e ela estaria guiando as decisões baseadas em valor, né? Lindo, né? E quando você fala isso para um behaviorista, ele fala, cara, isso é obra de ficção, você está falando um negócio aí que pode até ter uma ideia para explicar a economia, pode até ter algum poder de predição para comportamento, mas isso é ficção, não é assim que funciona. Não, é estímulo-resposta, a regra é bem mais simples, né? Isso é um behaviorista clássico, provavelmente iria uma coisa como essa. Mas mas tem gente que diz que não, que, poxa, não existe isso daí, e você pode encontrar no cérebro, né? Então, esse é o plano de um neuroeconomista, né? Então, a neuroeconomia seria colocar isso, colocar essas variáveis de decisão, colocar essas coisas no cérebro, de alguma forma. Então, sei lá qual que está sendo feito, mas alguma coisa como essa está sendo feita no cérebro no momento que é feita uma tomada de decisão, né? Então, seria esse integrador que a gente vê no caso clássico da etologia, seria uma variável de... Isso aqui teria estados, né? Teriam valores ao longo do tempo que refletiriam se você faz várias tentativas, você apresenta o mesmo bicho para vários elementos ali, você avalia como que ele está respondendo para cada caso, você teria esses valores essas variáveis de valor, né, essas variáveis de decisão colocadas aqui nesse integrador, né? Então seria uma coisa que você, a cada trial, você conseguiria medir como que aquela área dispara, qual que é o padrão de disparo daquela área, entendendo como que seriam as respostas do animal, tá? Dá para ver que é complicada a coisa, né? E é complicada a coisa. É um monte de conceito subjetivo, tentando resolver uma coisa que não é o que a gente estava resolvendo aqui classicamente
pela neuroetologia. Nem é um caso clássico de neuroetologia, né? Neuroetologia lida com as coisas sem graça do mundo, né? As coisas simples do mundo, né? Isso aqui já é fugindo um pouco da base da neuroetologia, mas é para onde vai, né? A gente vai começando a entender como que coisas complicadas funcionam, vai começar a associar a base neural para esses comportamentos complicados, né? Então, inevitavelmente, a neuroetologia vai para um caminho como esse, né? Seguindo por um caminho da neuroeconomia, por exemplo, né? Então, a ideia de tudo isso junto aqui, então, é para conseguir fazer um trabalho de decisão, entender como que seria uma variável de decisão guiando o comportamento, você tem que primeiro ser capaz de ler essa variável, né, no cérebro, mas o outro passo, então o primeiro passo seria conseguir fazer um correlato, né, do valor com a atividade neural. E uma vez que você tem isso, você pode até tentar fazer mudança previsível nessa variável, né? A gente tem jeitos de manipular a atividade do sistema nervoso. Esse aqui seria o caso extremo do sucesso de um neuroeconomista, né? Então, esse aqui é o cara que vai ganhar o Nobel na neuroeconomia. O cara consegue trabalhar numa tarefa interessante, fazendo todas essas coisas e conseguindo manipular e entendendo muito bem o sistema, né? Então, isso seria um sucesso de um neuroeconomista, né? E a ideia, para isso, a primeira pessoa, primeiro tem que o primeiro passo é lidar com essa natureza hipotética da variável de decisão, né? Que ela essa utilidade, né? Que como é que é o peso da magnitude, qual que é o peso da qualidade, do risco, da incerteza, do atraso, né? Você pode fazer a decisão, agir para responder e depois ela demora para ter consequência, né? Ou o custo de fazer aquilo, né? Então, o custo de oportunidade, por exemplo, né? Se eu escolho aqui, eu não vou para o outro ali, poxa, perco a utilidade do outro, né? Então, são todos um monte de elementos que tem que ser processado tudo junto para conseguir tomar uma decisão uma decisão complexa desse tipo, né? E então e é uma coisa muito diferente do que a gente tinha visto, né? Quando a gente pega lá os nossos paramécios, ou xenopos, ou corujas, a gente tem lá uma base neural, entre parênteses, aqui, para conseguir acomodar também o paramécio, né? E que a gente consegue pegar os estímulos e comportamento e fazer uma correlação direta com a base neural, né? Daquilo. Então, aqui na coruja, você vê o som, a fonte sonora, onde que está. Você consegue ver o pedaço do teto óptico, do folículo inferior lá, e do teto óptico que respondem para aquilo, e como que aquilo se dá o comportamento. É muito... esses casos clássicos aqui, eles são muito bem... É muito direto, né? A associação entre o estímulo e o comportamento e os dados neurais que estão no meio do caminho, né? Então, muito legal, né? Então, você conseguir trabalhar com isso. Só que quando você vai para caminhos mais complicados, não dá, né? Como é que você põe isso aqui? Você tem um gráfico 7D? Como é que você vai resolver isso? Não. Você tem que pensar, e essas coisas todas que interagem uma coisa com a outra, né? Ou seja, você tem que fazer alguma coisa no meio do caminho, né? E por isso precisa da modelagem, né? Esse que era o tema da aula hoje, era tomar decisão e a modelagem do comportamento, né? Então, a ideia é construir um modelo que consiga criar variáveis de decisão. Já que a gente não tem acesso ao estímulo direto, a gente tem que fazer um modelinho que crie, né? Crie essa coisa, tá? Crie essa coisa aqui, que isso aqui define o comportamento, né? Então, você consiga ver uma associação nesse seu modelinho, como que seria essas variáveis de decisão e como que elas estariam associadas com o comportamento. E uma vez que você conseguiu fazer isso, né? Conseguiu inferir uma variável de decisão, você poderia correr atrás do dado neural e falar, olha, aquela coisa que explica muito bem a relação entre meus estímulos e resposta, com toda a complexidade que aquilo pode ter, esse é o meu modelo, né, esse vermelhinho aqui, as minhas variáveis de decisão. Agora eu quero buscar a associação entre esse treco, que eu não consegui medir direto dos estímulos, é uma coisa que vem da modelagem, é uma coisa mais hipotética, e eu quero ver se isso aqui bate com dado neural, se existe correlação entre essas coisas, entre o meu modelo que descreve a associação entre estímulo e resposta e os meus dados neurais, ou seja, seria correr atrás do meio do caminho, né? Guiar diretamente para o meio do caminho.
procurar a atividade desse integrador, né? Super legal, beleza. Então, essa aqui seria lidar com isso, que seria essa parte da modelagem. E uma vez que você conseguiu fazer essa parte da modelagem, lidar com limitação de método, né? Porque você pega a eletrofisiologia, o farmaco, você pega só a eletrofisiologia, a gente estudou um monte de coisas de eletrofisiologia. Muitas vezes é só correlato de atividade com comportamento, né? Só que você precisa fazer também uma parte que resolva essa parte da correlação. A eletrofisiologia você consegue injetar corrente, farmacologia você consegue mudar o jeito que o sistema funciona, optogenética se ativa, inibe, né? E o imagem seria mais uma coisa de entrada também, né? Mas você consegue juntar todas essas coisas, já que você conseguiu encontrar no sistema nervoso o lugar onde teria aquelas decisões, aquelas variáveis de decisão. Agora usar lidar com essas limitações usando esses métodos todos aqui, ou escolha parte desses métodos, para conseguir mudar a base neural, então você estaria mudando a variável de decisão, e aí voltando para o comportamento, né? Esse é o caso lindo, é o sucesso do neuroeconomista, né? Essa aqui é a ideia que a gente está querendo falar. Olha, esse é um estudo perfeito de neuroeconomia e neuroetologia, tudo junto ali, seria trabalhar com essas duas coisas, né? Com esses dois níveis aqui, esses dois problemas, né? Então, acho que teria que ter um modelo e teria que ter uma parte de manipulação do sistema. Tá? E beleza. Então, vamos olhar essa primeira parte, né? Que é essa parte do modelo. Que existem métodos diretos de você conseguir acessar variáveis de decisão, né? Então, não é com modelo. Você acessar essas variáveis de decisão perguntando para a pessoa, né? Às vezes é uma pessoa, às vezes não é, né? Então você tem que para pessoas é possível perguntar o que ela gosta mais, qual que é o valor daquilo, né? Mas não é confiável, né? As pessoas falam, parece que elas têm um acesso muito ruim, consciente, sobre o jeito o valor efetivo das coisas. É muito mais fácil você medir isso pelo comportamento, né? Então você olha quanto tempo, você mede no eye tracking, quanto tempo ela está olhando para a coisa, quanto tempo ela fica no Facebook, fica olhando lá, quanto tempo você fica com aquela tela na frente, ou você vai para o... tem infinitos jeitos experimentais de você acessar isso sem depender do relato verbal, porque não é uma coisa muito confiável. E para animais, não dá, né? Relato verbal não faz sentido, você tem que trabalhar com o comportamento mesmo, né? Então, essa é uma estratégia que não funciona muito bem, a ideia melhor é olhar como que a pessoa se comporta em relação àqueles objetos ali. Só que olhar o comportamento da pessoa frente às opções também exige também tem uma complicação, que ela exige que, se você fica comparando A com B, depois A com C, A com D, e depois você compara cada um deles, para fazer sentido que as preferências sejam todas, que tenham uma ordem, que seja uma coisa cartesiana, né? Que o A é melhor, se o A é melhor do que todos os outros, enfim, essas combinações todas, para fazer sentido que a coisa melhor seja sempre melhor em relação a todas as coisas que são piores, né? No meio do caminho ali, você exige uma estabilidade do sistema. Ou seja, o sistema não pode mudar, né? Só que, poxa, a gente sabe que a coisa não funciona assim, né? Tomei café agora. Qual que é a minha vontade de tomar café de novo? Se eu tenho lá café e chocolate. Eu posso comer café ou chocolate. Agora eu quero café. Depois que eu tomei o café, eu não quero café de novo, eu quero chocolate, né? Então, não faz sentido você falar qual que você prefere. Prefere quando, como, em que contexto, né? Ou seja, as nossas variáveis de decisão mudam, elas são variáveis de decisão, né? Então, não dá para você esperar exigir isso do sistema, né? Então, esses métodos diretos de olhar, eles têm graus de utilidade, né? Então, são melhores ou piores, mas eles sempre vão ter alguma limitação. E talvez o jeito mais fácil, eu acho particularmente que o jeito mais eficiente de trabalhar com coisa complexa é fazer modelagem. Aliás, eu uso modelagem para tudo, para coisa muito simples. Quero saber o sonzinho lá, como eu falei na aula passada lá.
como que o sonzinho veio daqui, como é que você aponta para lá. É a coisa mais simples do mundo. Só que você tem que colocar os elementos todos, né, para conseguir ver se aquilo ali realmente faz sentido, se você consegue prever quantitativamente as coisas, né? E quando você vai para um problema complicado como esse, você não dá para fazer só no método direto ou só no estímulozinho, na propriedade do estímulo. Você tem que cair para a modelagem. A modelagem é a solução para esse caminho, né? E beleza. E daí, então, o plano aqui dessa aula é tentar construir um modelo, tá? E a gente vai construir um modelinho que faça as decisões, né? Aqui a gente vai pegar um caso bem simples e vai tentar construir um modelinho, a lógica de um modelo, e depois vocês podem aplicar isso para o que for, né? Para os projetos que vocês querem usar. Isso aqui é bem não é tanto uma aula de neurotologia clássica, é mais de um jeito de pensar problemas e de resolver problemas complexos, né? E imagino que um monte de vocês aí trabalhem com coisas complicadas, e aqui está uma estratégia de como trabalhar com isso, tá? Então, construir esse modelo matemático, incluir as variáveis de decisão de forma explícita, né? Então, qual que é o valor de cada opção, papapá, e depois você buscar buscar as correlações entre o que você enxerga no seu modelo e o que você enxerga nas suas medidas nas suas medidas neurais aí, né? Então, sua eletrofisiologia, seu NIRS, o seu EEG, o que você está interessado, e ver se você consegue fazer alguma relação entre as coisas, tá? E como é que vai ser o nosso modelinho? O modelinho aqui vai ser bem artificial, tá? Vai ser bem artificial, mas ele é bem fácil de adaptar para um monte de coisa. Vai ser apostar naquelas loterias, né? Então, a gente vai ter a loteria A e a loteria B, e cada um vai ter uma probabilidade, vai ter uma recompensa e uma probabilidade. Então, você imaginar que você tem as opções e sempre está declarado ali, ó, nessa trial existe, o prêmio é R$5, e você tem tal probabilidade de ganhar aqueles R$5. Isso nessa opção aqui. Então, a opção A seria R$5, 10%, né? E a opção 2 seria 10% para ganhar R$30. Aí você escolhe, poxa, posso ganhar R$5 com 10%, o outro eu posso ganhar R$30 com 10%. Vou escolher a de R$30, né? É esse tipo de decisão bestinha que a gente tá falando, né? Então, colocar duas opções, cada um com uma probabilidade, cada uma com um risco, né? E a pessoa, então, escolhe se A ou B, né? Se vai querer apostar numa opção ou na outra, tá? Então, bem um modelinho de brinquedo, né? Bem simplesinho mesmo, mas que dá para colocar um monte de coisa em cima dele depois, tá? E a gente vai passar por esse framework, né? Que é definir o modelo, depois definir o tipo de modelo, definir a estrutura do modelo, otimizar parâmetros, fazer análises associadas ao modelo e comportamento, e depois que resolve isso tudo, buscar correlatos neurais. Então, esse vai ser o framework que a gente vai passar por vai passar aqui na construção do nosso modelo, tá? Primeiro, vamos olhar aqui, olhar o tipo de modelo, né? Então, a gente tem que definir o tipo de modelo. Esses modelos, eles podem ser agregados ou mecanicistas, né? O modelo agregado é como aquele que eu tinha falado, né? Da frequency matching, né? Que era escolher o lado 70 com 70% das vezes, o lado 30 com 30% das vezes. O nome disso é matching law, né? Desse pesquisador. Você pode buscar lá depois no Wikipedia da vida aí o que é um matching law. Mas não é uma coisa que fala trial a trial como que a coisa vai ser. Ela é agregada, né? Então, na média, as pessoas, os animais aqui, escolhem na mesma probabilidade que é dado a recompensa, né? Então, esse seria um modelo agregado descritivo, né? Ele não fala... ele fala o jeito que a coisa é na média, né? Um outro caso seria um caso normativo, né? Normativo. Qual que seria o melhor jeito de resolver? O equilíbrio de Nash, aí, que você já deve ter ouvido falar, né? Da teoria dos jogos. Quando, naquele contexto de jogo, em que todos os atores estão todos jogando daquela forma, qual que seria o melhor jeito para você agir, né? E esse é o equilíbrio de Nash, que é o jeito de você otimizar otimizar o comportamento
num contexto competitivo ali, né? Pode ser colaborativo também, mas considerando o jeito que as pessoas jogam, né? Então, esse é o equilíbrio de Nash. E que é uma coisa que descreve um monte de coisa, né? Descreve comportamento, mas descreve evolução, é outro cara que ganhou o Nobel, né? O Nash. Então, com essa ideia do equilíbrio baseado nos jogos, né? Então, mas eles sempre descrevem também na média, né? Não é uma decisão, não é o jeito, o jeito que você descreve, não é o jeito de tomar decisão naquele momento. Aqui eu tenho essas duas opções, como é que eu ajo? Né? É sempre uma coisa agregada, né? Então, esses dois exemplos de agregado. Um que é mais como que a coisa é, e esse aqui é mais como que deveria ser, né? Qual que é o jeito ótimo de responder, né? Então, descritivo e normativo. Mas esses modelos agregados, eles não se adequam a tentar responder comportamento e variável neural, né? Elas são todas, elas escrevem média. E o sistema nervoso, ele responde trial a trial, para cada instante. A decisão é feita ali, no micro, né? Então, não dá para ser no agregado, tem que ser mecanicista, né? Então, como que eu vou escolher naquela trial, né? Naquela tentativa, né? E daí você tem essas estratégias baseadas em reforço, tem uns ajustes mais complicados ali, de probabilísticos, né? Então, que são coisas, são adaptações, né? Você pode pensar que você pode adaptar essa matching law, né, que você observa na média, para o trial a trial, né? Então, independente do jeito que você pensa que o seu comportamento pode ser guiado, você vai ter que jogar ele para um modelo mecanicista, né? E provavelmente, e daí você vê se ele está fazendo a coisa melhor possível ou se, na verdade, você tem que ajustar os parâmetros ali para conseguir descrever bem o seu comportamento, tá? Mas isso são a ideia geral do modelo, o tipo de modelo, tá? E o tipo de modelo que você está querendo criar, tá? Uma vez que você definiu o tipo de modelo nesses contextos, os mecanicistas, né, que são de fato as opções viáveis para trabalhar com esse framework, você tem que começar a definir a estrutura desse modelo, tá? Então, a estrutura do modelo é definir a equação, no fundo, né? Então, você tem você tem as opções, né? Então, você tem as loterias A e B, depois você tem um sistema de avaliação de opções, aqui vai ter que ter uma equação, tá? Uma vez que você definiu uma equação que vai definir o valor do desejo de cada opção, o valor de cada opção, você vai ter que partir para ação, né? Então, como que a partir dos valores você chega numa ação? Isso aqui também tem uma outra equação. Então, vou ter duas equações aqui. Uma para definir a sua medida de valor, e a outra é como que você vai usar o seu valor para escolher A ou B, né? Pode ser aleatório, pode ter ruído, são equações. Você vai ter que definir uma equação aqui e uma equação aqui. Uma vez que você fez isso aqui, você fez a parte do modelo. E daí você cai aqui já na parte do comportamento, né? Então, isso aqui é o que o bicho fez, né? Então, isso aqui é a caixa preta que a gente não tem acesso, né? Então, você dá os estímulos, vê a ação do animal, certo? E depois que ele fez a ação, ele tem uma resposta. Daí você dá a recompensa ou não dá a recompensa. Ele consegue coisas ou não consegue. E depois de tudo isso é integrado, né? As opções disponíveis, a ação escolhida e o resultado, e tudo isso é integrado de novo para atualizar o valor das suas opções, né? Então, aqui a gente conseguiu botar de forma com que a nossa variável, eu não podia ter voltado tudo, que as nossas variáveis, elas... Eu não devia fazer isso, vou voltar para onde está. Você conseguiu colocar... você juntando tudo isso, você conseguiu atualizar os seus valores a cada instante. Então, você consegue dar aquela propriedade de, eu quero escolher café, eu quero escolher chocolate, né, naquela hora. Você vai ter o valor de cada coisa e aquela recompensa. Foi efetivamente recompensador, né, aquele resultado? E com isso você atualiza a sua variável de resposta, né? Então, você está construindo um modelo que está integrando todas essas coisas, e isso vai definir o padrão de resposta na tentativa posterior, né? Como que vai ser a ação na tentativa posterior. Então, você colocou tudo no seu modelo aqui, tá? Então, a gente vai ter que colocar duas equações aqui, uma de avaliação das opções, a outra da seleção de ação, tá? Então, vamos fazer a primeira, que é de avaliação das opções.
tá? E aí você pode escolher diferentes estratégias. Existem diferentes estratégias no mercado ali. Você escolhe. Aqui eu peguei 3 bem simples. Aqui uma que é o modelo normativo, né? Que é a utilidade, a probabilidade vezes o ganho, né? Então eu não vou escolher nada de uma coisa que tem ganho zero e vou escolher muito uma coisa que tem que tem um valor grande, um ganho, eu digo a multiplicação dos dois, né? Uma utilidade, né? Dada pela multiplicação dos dois. Então, eu estou sempre querendo, o meu desejo ele vai ser diretamente proporcional a essa multiplicação da probabilidade vezes o valor da loteria, tá? Esse é o modelo clássico, 0 parâmetros, né? Então, não tem erro. Mas você pode colocar coisas, pode sofisticar um pouquinho o seu modelo, né? Um jeito de sofisticar um pouquinho o seu modelo seria pôr essas curvas com função potência, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem aversão a risco, ela só vai escolher aqui, só vai ter um desejo alto para a coisa quando a recompensa é alta, certo? Se a recompensa é pequenininha, eu não vou, acaba não escolhendo aquilo, não tem tanto desejo por aquela coisa. Já um outro caso em que tem propensão a risco, se já tiver um pouquinho de chance, o desejo já sobe rápido, né? Então, você já consegue colocar propriedades que iriam ser um pouquinho mais característicos de cada indivíduo, né? Então, você consegue pôr essas opções. Seu ratinho pode se comportar desse jeito, o seu macaco pode se comportar desse jeito, seu voluntário humano pode ser também. Então, você consegue ajustar isso para cada um dos seus sujeitos, né? Pensando que cada um tem uma personalidade diferente ali na hora de tomar suas decisões. Tá? E você pode pensar em modelos ainda mais complicados, né? Então, sei lá, que eu coloquei um polinomial aqui só bobinho, né? Mas você pode pensar que você pode construir uma curva que seja um pouquinho mais complicada do que isso, tá? Mas eu estou querendo pegar um caso mais simples e vou botar esse daqui, o da recompensa, só tendo esse alfa aqui, né? Então, para conseguir pegar esses diferentes tipos de perfil, né? Com mais aversão ou menos propensão, mais aversão ao risco ou mais propensão ao risco, tá? Uma outra coisa que eu poderia colocar, que faz muito sentido, né, para muitos experimentos que é feito aí no pessoal aqui no FABC, colocar intervalo de tempo das coisas, né? Então, você pode pensar que você dá a recompensa na hora, né? Você tem mais, se você considerando o mesmo valor de recompensa, né? Então, vou pegar aqui uma recompensa pequena, né? Se eu dou uma recompensa agora, ela tem, se eu dou uma recompensa, mas eu entrego na hora, ela tem uma utilidade. Mas se eu atraso essa recompensa, eu dou o mesmo valor, mesma quantidade, mas eu atraso, você tem um desconto, né? Você tem uma queda do valor da coisa, né? E é a mesma coisa, você prefere ganhar 10 reais agora ou 5 reais daqui a 5 dias? Fala, putz, sei lá se eu vou te encontrar daqui a 5 dias, né? Então tem menos utilidade, você tem menos chance de escolher aquilo, né? Mesmo que seja uma coisa certa, mesmo que seja uma coisa certa, aqui eu coloquei uma questão de probabilidade também, mas mesmo que seja uma coisa certa, só de ter o atraso já tem uma utilidade menor. Poderia incluir coisas como essa no modelo. Eu não vou incluir porque eu quero fazer um modelo mais simplesinho, tá? Mas só pensando que a gente pode sofisticar isso com tempos e colocar isso tudo nessa equação, né? Então, você ter lá uma loteria que tinha a probabilidade, o valor da loteria e o atraso, né? Daí você pode falar, agora eu quero integrar esses 3 elementos, né? Você pode ensinar o seu ratinho a entender cada um desses sinais também, né? Então, você poderia fazer um experimento nada naturalístico, mas que seu ratinho poderia resolver uma coisa como essa. Tá? Eu não vou colocar isso no modelo. Eu vou partir daqui isso aqui foi minha avaliação das opções e assim que vai ficar. Só vim e joguei lá o meu desejo, ele é proporcional à probabilidade multiplicado pelo ganho com um alfa lá. Então ele pode subir mais rápido, ou ele pode demorar para subir, ou ele pode subir rápido e estabilizar. Então só dei essas opções aqui. Esse vai ser o sistema de avaliação de opções que eu vou dar, né? Ou seja, esse
esse daqui, tá? Vou botar essa equação aqui. E esse é um pedaço da história. Agora, eu quero sair da avaliação, da definição do valor da minha variável de decisão e quero partir para a minha variável de ação, né? Então, como que vai ser a minha variável de ação? Eu posso fazer uma coisa bem abrupta, né? Um degrau, né? Step function, né? Então, se eu escolho A ou B, mas se passou 1 milímetro aqui do valor da decisão, né? O meu desejo, a minha variável aqui, se caiu para cá, eu escolho o A. Se caiu um pouquinho para cá, eu escolho o B, né? Então é muito abrupto. Mas eu posso colocar uma coisa mais ruidosa também, né? Então, associar uma sigmoide aqui que tem diferentes valores de probabilidade, né? Então, quanto maior o valor do subjetivo, quanto mais diferente, quanto maior a diferença entre quanto mais pular para um lado extremo, maior a probabilidade de escolher aquilo. Mas é uma coisa que vai crescendo monotonicamente, né? Então, é uma coisa que não vira um degrau, ele vira ela tem um ruído, né? Esse ruído é maior no meio do caminho, né? Então, é como se eu não tivesse, eu posso usar isso como uma forma de botar ruído aqui, né? Botar ruído nas minhas opções. Enfim, eu não consigo estimar bem aquilo, e às vezes eu caio para o B quando o B estava mais alto, enfim, são diferentes jeitos de você inserir esses elementos no seu modelo, né? Então, aqui o ruído tá fora, né? O ruído tá fora nesse outro pedaço, que é da seleção da ação, tá? E eu vou escolher aqui uma sigmoide dessa aqui, tá? Botar uma equaçãozinha dessa aqui. Então vai ser uma sigmoide. E aqui eu botei as minhas duas equações, uma escolhendo o desejo para cada opção e a outra colocando a probabilidade de escolher aquilo com base no desejo, tá? Então eu botei o desejo aqui como uma entrada, né, da equação. Beleza. Então a gente conseguiu fazer o quê? Fechar essa parte aqui, né? A estrutura do modelo. O modelo vai ter aquela estruturinha lá com as duas equações. E agora é colocar lá, aqui tá tudo alfa, capa, né? Então agora eu tenho que ver como que aquele animal se comporta e ver se para olhar como que aquele animal se comporta para conseguir colocar os parâmetros que seriam mais adequados a ele, né? Então seria essa otimização dos parâmetros do animal, tá? E uma vez que eu otimizei os parâmetros para aquele animal, eu testo, né? Eu pego um outro conjunto de trials, né? Então, em que eu não usei para otimizar meus parâmetros, e testo se ele está conseguindo, se aquele modelo consegue prever alguma coisa dele de fato, né? Eu faço uma validação cruzada, né? Então, eu pego um conjunto, eu otimizo meus parâmetros com uma parte dos dados, e depois eu testo isso com uma outra parte dos dados, né? Então, essa seria uma parte de validação, tá? E se der certo, isso aqui der certo, eu fico com o meu modelo, né? Eu fico com o meu modelo. Mas se der errado, eu tenho que voltar para o meu modelo e tentar fazer ele ficar mais descritivo, fazer ele ficar melhor, né? Então, isso aqui seria se ele passar nesses dois casos, eu já vou direto para os correlatos, né? Mas se não funcionar bem, eu tenho que continuar fazendo o meu modelo, né? Até fazer esse modelo funcionar bem, né? Enfim. Vamos lá. Agora, então, vamos passar por esses dois pedaços verdes aqui. Isso aqui é bem estatística mesmo, né? Então, a gente consegue otimizar os parâmetros, existem diferentes técnicas para isso, né? Maximizar a verossimilhança, minimizar o erro quadrático, né? Então, estratégias que a gente... são variações das equações que a gente vê nas aulas de estatística de monte, né? Então, minimizar o erro quadrático, então seria para o monte de trial, né? Você tem lá, se ele escolheu 0 ou 1, né? Então escolheu o A ou B, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1. E você tem isso é o que o seu modelo prevê, e o outro é o que o animal fez, né? E você tem que fazer, você vê quantas vezes 0 que deu 0 e 1 que deu 1, mas também tem os outros casos que era 0 e era 1 e o 1 era 0, né? Então seria quanto menor a diferença quadrática entre o que o modelo falou e o que você viu no bicho, melhor, né? Então você consegue achar o parâmetro que minimiza o erro quadrático do seu modelo. Então você consegue ficar ajustando os parâmetros do seu modelo para fazer ele se adequar ao máximo ao que o animal faz,
né? Então, essa é a estratégia de otimização dos parâmetros, né? Qual que é o parâmetro que melhor consegue descrever o que o meu animal faz, tá? Só que isso é um pedaço do jogo, né? Depois que você fez isso, você tem que ver se faz sentido, né? O primeiro passo é ver se você não está forçando a barra, tá? Você tem que ter um modelo que ele tem que estar dentro de uma faixa de eficiência. A mínima é quando é tudo aleatório, né? Eu embaralho a loteria e as respostas do bicho, né? Eu embaralho e vejo ali quanto de informação que eu tenho do embaralhamento. Esse seria o meu limite mínimo, né? Se eu quebrei toda a relação entre como que era a minha loteria e como que foi o comportamento do cara, né? Isso seria a pior eficiência possível, a medida de eficiência mínima, né? Aqui eu uso informação mútua, né? Quem fizer estatística comigo no quadrimestre que vem, eu vou falar de informação mútua. Mas isso aqui seria o valor mínimo de informação mútua. Daí o outro lado seria a informação máxima é aqui dos seus próprios estímulos, né? Então você colocar todas as propriedades dos seus estímulos ali, então a probabilidade daquele estímulo, o ganho daquele estímulo. Se você consegue ver quanto que é a informação mútua entre os estímulos e a escolha que o bicho fez, né? E o seu modelo ele tem que ter, no máximo, essa quantidade de informação, né? Porque o seu modelo ele não pode produzir informação. Não existe isso, né? O modelo, ele destila a informação, né? Ele pega uma informação que já existe ali nos estímulos, né? Uma relação que já existe entre os estímulos e a resposta, mas o que ele faz é extrair as propriedades que estão colocadas ali. É a mesma coisa da coruja lá, né? A coruja escutando sons. A informação sobre a posição já estava no som que você apresentou no ouvido da coruja. Os estímulos já têm toda a informação. E você vê para onde ela olhou, qual foi a escolha que ela fez. Você não... Depois, o que o sistema nervoso está fazendo mais para frente ali é filtrar aquilo para conseguir chegar daqui para cá. Mas a informação já estava lá na origem, né? Então, é só ver se o seu modelo está dentro dessa faixa, né? Ele não pode ser menos do que o embaralhado, porque senão você tem um modelo que não serve para nada, e ele não pode ter mais informação do que os seus próprios estímulos. Senão você está fazendo o que se chama de overfitting, né? Seu modelo ele ajusta qualquer coisa, né? Mesmo que não tenha previsibilidade. Então, seu modelo tem que estar nessa faixa, tá? Enfim, então a informação que você tem nos estímulos tem que ser maior ou igual à informação que o seu modelo faz, né? A sua previsão, né? As suas escolhas chapéu aqui, né? Ou as escolhas estimadas, tá? Então, esse é um primeiro passo da validação, né? Então, a gente tem esses vários passos. Primeiro otimizou, agora está vendo se faz sentido o que o modelo fez. Primeiro é ver se está nessa faixa. Depois é fazer a validação cruzada, né? A validação cruzada é você pega um conjunto diferente de trials, né? Então, você fez uma estimação do modelo, uma otimização do modelo para um conjunto de trials, e depois você pega um outro conjunto de trials e vê se você conseguiria prever aquele conjunto de trials com aquele modelo que você criou, né? Então, você não pode criar e testar o modelo no mesmo conjunto de dados. Você tem que usar um conjunto de dados diferente, né? Se você tem 100 trials lá guardados, você sorteia 50, ajusta e tenta prever as outras 50. Essencialmente essa é a ideia, tá? Essa é a validação cruzada do seu modelo. E depois você pode fazer isso com vários modelos. Você pode ter... Quem disse que você precisa ter só um modelinho só? Você pode ter vários, né? E uma vez que todos eles passaram aqui nesses critérios, você agora vê qual que é o melhor de todos, né? Daí usa aí os R quadrado, Archaic, Information Criteria, tem os vários jeitos você vê dentro daqueles modelos que estão disponíveis qual que é o melhor, né? Considerando o número de parâmetros, né? É claro, quanto mais parâmetros você põe, melhor fica, né? E então você tem que dar o desconto para isso, né? Enfim, estatística. Isso aqui é tudo estatística, né? Então, isso aqui é toda coisa... Eu falo todas essas coisas aqui no curso de estatística. Enfim, e daí, uma vez que tem todo esse trambolho, e você passou, e otimizou, e validou, e ficou bonitinho, e tá tudo funcionando super bem,
aí é partir para a parte de neuro, né? Então vamos buscar os correlatos neurais daquilo, né? E de repente você acha um neurônio ou uma região do cérebro que ela se parece com a sua variável de decisão lá. Você fala, olha, correlacionou uma coisa com a outra. Parece que aquela informação complicada, que mistura um monte de coisa, que um monte de propriedade do estímulo, junto com variável, junto com uma propriedade interna do animal, né? Tudo isso está junto ali, computado, que está computado no modelo, está computado de forma similar no sistema nervoso, ou seja, tem um correlato entre o jeito que o meu modelo funciona, a lógica do meu modelo e o jeito que o sistema nervoso funciona. Então, eu acredito que ele funcione dessa forma, tá? E essa é a lógica, né, desse tipo de trabalho, desse framework completo, né? E isso já foi feito, exemplo de sucesso, né? Então, aquele exemplinho lá que eu falei dos macaquinhos, né? Que eles tinham que escolher entre uma posição ou outra, né? Esse experimento foi feito com os macaquinhos e foi feito de um jeito interessante, né? Aqui, esse gráfico aqui é meio complicado de entender, mas olha só a ideia. Você tem as duas opções, o verde e o vermelho, tá? E você põe aqui uma regra que está em preto, tá? Eu vou botar uma opção que é 50-50. Ele é tão bom, o verde ou o azul, ou verde ou o vermelho, eles são igualmente bons. Se eles são igualmente bons, eu ponho uma reta aqui que tem uma inclinação 45 graus, tá? Então, eles são igualmente bons, tá? Então, quando você faz isso, pensando que o animal faz aquele frequency matching, né? O matching law lá, o que você vê aqui do animal é que ele escolhe no 50% também, né? As escolhas dele também vão no 50%, né? Ele escolhe o vermelho e escolhe o verde na mesma taxa, né? Então, o meu 45 graus aqui, que era a probabilidade que eu botei no algoritmo de seleção de recompensa, né? Na tarefa, bate com o jeito que o macaco se comporta, tá? E depois eu faço com que o verde seja muito melhor, né? Se eu coloco um slope muito baixinho, uma inclinação muito baixinha, significa que eu estou botando muito verde recompensado, né? E daí o que o bicho faz, o macaquinho faz? Ele escolhe mais o verde, né? Então seria sei lá, um 80-20 aqui, né? Mais ou menos, né? Então essa inclinação, o verde tem 80%, o vermelho tem 20%. E daí o macaquinho faz o matching law lá, igualzinho, né? E depois eu inverto. Agora eu vou botar muito mais vermelho, né? E então daí o macaquinho demora um tempinho para ajustar, mas depois que ele ajusta, ele fica na mesma taxa lá, ele começa a subir que nem o estímulo que eu tinha dado. E depois eu volto para 50%. E depois eu volto para aquele 80-20, depois eu volto para o 20-80. Enfim, deu para entender esse gráfico aqui? A linha preta é o jeito que o meu protocolo foi desenhado, como que eu defino a regra dos meus estímulos, tá? E aqui, o verde e o azul é a escolha do macaco, como que o macaco está escolhendo, tá? E então eu já vejo aqui que, a grosso modo, ele tem o matching law, né? Então eu não preciso fazer modelagem, eu não preciso fazer nada para conseguir ver isso, tá? E eu posso olhar aqui esse mesmo dado de uma forma, olhar de uma outra forma aqui, em que aqui eu estou botando a linha preta grossa é essa inclinação, tá? Então aqui era o 45 graus, 50-50, né? Por 50%, 50%. Aqui é, sei lá, 10 graus, né? Que seria, sei lá, o 80-20, aqui seria o 20-80, né? Então, essas curvas aqui. Daí, a curva preta é o algoritmo do computador, né? E depois, a curva azul é a média do macaco, né? Como que o macaco responde na média. Mas eu poderia fazer uma computação com uma janela pequena, né? Eu vou olhar tantas tentativas, eu vou olhar 10 tentativas para trás, né? Vou olhar 10 tentativas no passado, né? Ou vou fazer com que o último valha muito, mas o que vem antes vale um pouquinho menos, o que vem antes vale menos ainda. Eu crio um decaimento
uma integração com um vazamento ali, né? Que o primeiro estímulo antes, o último estímulo que foi dado, ele vale muito, mas o que aconteceu várias tentativas antes vale menos, né? Então, isso aqui foi o que eles fizeram, né? De botar mais peso para as últimas, né? Essa conta pode ser feita tanto para o estímulo cru que é feito, como para a escolha do macaco, né? Então, qual que era a probabilidade instantânea, a inclinação instantânea, né, das escolhas do bicho. Enfim, esse foi o experimento que eles fizeram, né? Que o bicho era colocado numa condição que mudava as probabilidades e que você vê que o bicho vai mudando a probabilidade que ele vai escolhendo de acordo com aquilo. Então, em diferentes formas de olhar isso. Tá? Olhando só as curvas médias, né, a linha preta e a linha azul, para conjuntos grandes de tentativas, o que a gente vê é que tem o matching law, né? Então, que você está integrando os estímulos que são colocados com as respostas que foram, com as escolhas que foram escolhidas, né? Os estímulos foram apresentados ao contrário aqui, né? O que é o I? Eu olhei esse gráfico, mas eu não prestei tanta atenção no que... Uma parte é o estímulo que é dado, outra parte é a recompensa. Eu não sei qual que é qual. Tá? Mas você pode fazer aquela coisa que, ao invés de ser o global, seria para uma janelinha de tempo, né? Que você tem você integra em janelinhas pequenas. Ao invés de fazer uma soma ao longo do tempo completa, você olha só as últimas tentativas. Tá? As tentativas últimas têm mais peso do que uma tentativa que aconteceu um tempão antes, né? Você vem e põe um tal ali, né? Um tal que define o quanto que é o peso das tentativas mais recentes, né? Em relação a mais leves. E eles fizeram um modelinho como esse. É claro que a gente vai ver que não é um modelinho de probabilidade vezes recompensa, né? É uma coisa que vai mudando e que nem é colocado para o macaco qual que é, naquela tentativa qual que é. Ele tem que descobrir, né? É uma coisa que ele está dentro de uma janelona que tem ruído ali dentro e ele vai ter que tentar estimar essa probabilidade no meio do caminho, né? Então é uma tarefa bem mais complicada do que isso, tá? Mas aí eles construíram esse modelo que tinha essas variáveis internas aí, tinha esses pesos do integrador para definir o valor com base nas tentativas anteriores, com uma curva que funciona como essa, mas eles fizeram e foram ajustando esses parâmetros de forma a conseguir calibrar o jeito que o macaco fica naquela mesma posição. Então ele estava na posição vermelha, e daí, aqui, uma vez que ele ficou na vermelha, qual que é a chance dele continuar na vermelha? Né? Tem uma probabilidade ali, o stay, né? Então, ou ele estava no verde, ele continuar no verde. O que o macaco faz é essa linha preta, né? Que ele tende a ficar a maior chance de ficar é aqui, no 2, sei lá. Né? Ele fica 2 vezes naquela posição. Mas conforme vai, a chance, ele tende a ficar poucas vezes na mesma trial depois. Tá, então esse é o jeito que o macaco, que está colocado aqui em azul, é o jeito que o macaco faz. E daí o modelo foi ajustado para ter essas coisas. Então, ajustando esses parâmetros aqui, você consegue ajustar também a frequência relativa de manutenção naquela posição para o modelo, né? Então, para conseguir calibrar o do macaco. Tá? E depois, quando você faz tudo isso junto, você tem um ajuste muito bom entre o que o macaco faz, que é o que está em azul, e o que o modelo faz, né? Então, você constrói um modelinho que conseguiu ajustar bem aquilo, né? Então, ao longo do tempo, como que era o valor daquelas opções vermelhas e verdes. Você criou esse valor, e aqui seria o output comportamental daquele modelo, né? Como que aquele modelo conseguiria prever o comportamento. Tá? Ou seja, já passou pelo quê? Eles construíram o modelo, otimizaram os parâmetros e validaram. Ali era esse último gráfico que eu mostrei, que era a validação da predição comportamental. Né? E depois que você fez isso, vamos lá para busca de correlato neural. Né? Aqui é um pessoal que trabalha com visão e decisão.
E o que eles fizeram foi colocar uns eletrodos no córtex parietal do macaquinho, tá? E esses eletrodos, os neurônios que são acessados por esses neurônios são dessa área LIP, né? Lateral inferior cortex, parietal cortex. Agora esqueci o que é o LIP, mas é uma área do córtex parietal. E aí o que esse macaquinho, cada neurônio ele tem um campo de recepção, receptive field, né? Então aquele neurônio ele responde por uma posição específica do ambiente. Só que ele não é um campo receptivo clássico daquele, eu apresento um estímulo e lá ele responde. Ele é uma coisa mais associada à ação, a ação de fazer uma sacada, né? Então, você pôr o estímulo para lá esse neurônio ele dispara um pouquinho antes de fazer a sacada. Se o bicho vai fazer a sacada, se você olha as sacadas do bicho, ele tem logo antes de dar a sacada, esse neurônio está disparando para fazer a sacada para esse lugar, esse neurônio está disparando um monte, tá? Então é um neurônio, é uma área que prevê muito bem como que como que vai ser o comportamento de direcionamento dos olhos, né? E de como que vai ser a sacada. E o lance é que ela já é quase um output motor, né? Ela já é uma área pré-motora, né? Então, o que eles viram é que aquela variável de decisão de escolher vermelho e verde, ela colocada aqui, né? Então aqui o quanto de chance que tem de aparecer uma recompensa ali, né? Então, se fosse na região vermelha ali, né? Então, aquele neurônio que responde para aquela posição em que está o estímulo vermelho, se aquele neurônio, se aquele estímulo tem alta chance de ser recompensado, né? Usando aquele modelo todo, aquela área dispara um monte. Ou seja, os neurônios dessa área LIP, eles disparam para o valor daquela opção. Se ele tem muita chance de acontecer, se ele tem muita chance de ter a recompensa, aquela área já está disparando um montão antes, né? Então ela é quase como um desejo motor, né? Então ela tem uma associação já de ação motora associado ao valor daquela resposta. Já se for para o outro lado, né? Se o valor for grande num outro lugar, né? Mas você está registrando um neurônio que responde para cá, né? Então ele vai ter um alto valor para o outro local, só que daí aquela sacada não vai ser para aquele local, né? Então aquele neurônio ele estaria ele não estaria prevendo aquele local, ele estaria prevendo um outro, né? Então, a gente não está registrando o outro lado, aqui só está mostrando o que seria proporcional ao vermelho. Então, seria esse aqui seria fora daquele campo receptivo. Então, você vê aí que o que parece que está sendo feito aqui, o que os autores dizem é que esses neurônios da área LIP, elas não estão computando o valor, mas elas estão gerando um mapa abstrato dos valores daquele local. Então, seria um mapa de valores, né? Então, como que é o valor daquela região quando você está fazendo aquela tarefa. Super bonitinho, né? Conseguindo representar o valor, fazer um mapa de valor do espaço no córtex parietal, tá? Sensacional. E isso aqui conseguiu fazendo esse procedimento todo aqui, esse caminho todo, né? Então, virou capa da Science, né? Virou artigão da Science, da Nature, mas virou artigão dessas revistas mega famosas. Tá tudo, vou colocar tudo lá eu vou colocar tudo lá no Google, esse artigo e todas as outras coisas, lá na nossa pasta, na parte de bibliografia. Tá. Só que daí tem aquele outro problema, né? Que o sucesso do neuroeconomista, a gente fez esse pedaço aqui, né? De ser capaz de gerar uma variável de decisão a partir de uma medida de atividade neural. Conseguimos fazer essa relação entre a variável de decisão do nosso modelo e a atividade neural.
né? Mas o outro passo seria, poxa, e aí? Eu consigo fazer uma mudança no comportamento manipulando essa variável? Ou seja, eu consigo manipular o jeito que o sistema nervoso responde e mudar o jeito que são feitas essas escolhas, tá? E daí teve um outro grupo que fez isso. Eles fizeram isso com ratinhos, né? Que nesses labirintos, no labirinto inteiro, em que cada local tinha um valor, né? E o que eles fizeram foi estimular um conjunto um conjunto de neurônios do estriado que estão associados com essa... É um sistema de recompensa, né? Então, estão associados, que ele uma estrutura que está associada à computação de recompensa, e daí eles conseguiriam inibir, então, fazendo o animal ir para um local que teria alto custo e alta recompensa. Quando você inibia essa estrutura, você fazia o bicho ir para esse canto, e quando você excitava por optogenética essa estrutura, ele ia para o canto ali de pouco custo, né? Então, alta probabilidade, mas com pequena recompensa, né? Então, você consegue fazer brincando com, uma vez tendo encontrado a estrutura, né? Fazendo esse caminho aqui, agora brincar com estimulação numa área, na área que tem a ver com aquele componente de valoração, manipular para o bicho ir para um lado ou para o outro, dependendo do jeito que você faz aquela área disparar, né? Dependendo do jeito, se aquela área foi inibida, ele vai para um lado, se ela foi estimulada, ela vai para o outro, né? Então, mudam esses trade-offs, né, de custo e benefício, né? Então, uma coisa bem bacana que foi feita ali, fazendo essa parte de manipulação, tá? Então, esse é o caminho bonitão aqui. E dá para voltar para aquele exemplo nosso, né, dos caranguejos do mangue ali, né, que tinha falado antes, que eles faziam aquela... escolhia entre fugir para o lado oposto, ou fugir para o buraco, ou ir em direção, ou correr nas diferentes coisas, olhando taxa de disparo, olhando, dependendo desses estímulos todos, definir essas decisões, e depois olhar a taxa de disparo nesses pedúnculos oculares aqui, e ver como que esse bicho poderia tomar essas decisões. O trabalho do Tomczyk, né, então eles colocavam os caranguejinhos, né, num ambiente aqui, que é um ambiente claramente sem toca, né, então eles colocavam dentro de um conjunto de monitores, né, e botavam uma bola de isopor aqui com água, né, então a bola de isopor girava e o caranguejinho ficava andando em cima dessa bola de isopor, ao mesmo tempo que era registrado os neuroninhos no pedúnculo ocular, né? E daí eles conseguiam fazer a parte de comportamento associado com a parte de eletrofisiologia, né? Aqui é a parte do comportamento, né? Em que o bicho tem você vê que só colocando assim, nesse ambiente artificial do laboratório, sem toca, sem nada, com o bicho preso, só rodando em cima de uma bola de isopor, você vê o que tem os comportamentos de caminhada, que o bicho está numa boa, quando está sem ter estímulo. Quando você começa a aproximar uma bolota, né, um estímulo no monitor, ele primeiro frisa, né, fingindo que não tá ali, né, então diminuindo a chance do predador enxergar ele. Mas daí, se o predador começa a chegar mais perto, ele começa a correr, certo? E vai correndo de acordo com o jeito que aquele estímulo cresce no monitor, né? Então o bicho está fugindo, e depois se você para o estímulo, né, fica um quadradão, ele começa a andar menos, né? Mas aqui são as várias tomadas de decisão, dependendo dos vários elementos que estão colocados aqui, né? Um estímulo super simplificado, um quadrado crescendo de tamanho, mas você já vê que o comportamento muda absurdamente dependendo do estágio desse estímulo, né? E só que isso aqui é super artificial, né? Que aqui ele foge, né? Aqui ele faz a resposta de fuga para o lado oposto, né? Então, se o estímulo está sendo apresentado aqui, ele fica correndo como se ele estivesse indo para esse lado, né?
Mas quando você faz isso no ambiente natural, que tem as tocas, você vê que você põe um estímulo, mas todos os bichos vão para as tocas e não ficam fugindo, cada um para um lado, né? Fugindo para o lado oposto. Eles fogem para o buraco, né? Então, você vê que esse sistema nervoso, ele funciona também com esse outro julgamento, né? Não só de ir para um lado e para o outro, de ir para o lado oposto, mas também qual era o contexto, né? Nesse contexto com toca, ele vai para a toca, e depende também da distância da toca, né? Ele não fez experimento, não fez essas análises com modelagem, né? Eu botei os artigos dele, ele não usava essas modelagens, mas dá para colocar tudo isso aí, seria um trabalho interessante, inclusive, pegar os dados dele e tentar construir um modelinho que conseguisse dar conta de todas essas coisas, tá? E então esse pedaço aqui é todo de fuga, né? Então, fuga do predador, mas ele faz também no laboratório, faz também no campo, mas faz no laboratório, o ambientezinho aqui em que o caranguejinho é monitorado, fica dentro de um terrário, né? Com substrato no fundo ali, e tem uma linha, né? Que carrega uma bolinha para lá e para cá. Ou seja, seria é como se fosse um caranguejinho pequenininho rastejando ali na mesma altura do bicho. E dependendo das distâncias, da velocidade, o bicho faz diferentes comportamentos de ataque, né? E daí você pode olhar, ele não fez essa parte ainda, né? De escrever a base neural disso, né? Ele só tem dessa parte aqui. Esse aqui ele também não tem, né? Mas mas poderia começar a criar modelinhos para descrever esse comportamento e ver se esses modelinhos conseguem descrever todos esses elementos ali. Quando você põe uma recompensa, quando você põe um ambiente, o bicho naquele grau, quando você põe aquela variação, se tem toca ou se não tem toca, qual que é a distância da toca, daria para colocar tudo isso num modelo e para conseguir fazer uma integração sensório-motora bacana, né? E essa ideia aqui, então, que agora a gente está com um elemento a mais para conseguir fazer essa integração sensório-motora, né? A gente tinha trabalhado com esses vários casos de integração sensório-motora e estava se complicando um pouquinho mais. Agora, nas próximas aulas, a gente vai falar de crono, vai falar de outros elementos que modulam isso, né? De motivação e de cronobiologia. E são coisas todas que a gente pode integrar nessa ideia de modelagem. Então, a aula hoje foi mais uma apresentação de um framework de como trabalhar com isso, de como não é o jeito clássico que as pessoas estão fazendo na neurologia e não estão fazendo de forma clássica na neurociência de sistemas como um todo, mas que é uma estratégia bem bacana e que permite avaliar se nossas ideias realmente fazem sentido e colocar isso dentro de um contexto mais mecanicista, que consegue dar conta do comportamento como um todo, né? Então, trabalhar com coisas complicadas, mas também trabalhar com coisas simples, sempre vendo se tudo faz sentido, né? Até se sanidade mental, ver se as nossas hipóteses, os nossos modelos explicativos conseguem, de fato, explicar o comportamento, né? Então, essa estratégia aqui, que eu acho bem poderosa, vale bem a pena aprender habilidades de programação para conseguir construir esses modelinhos e ver se as ideias fazem sentido. Tá? Fechamos a aula de hoje, falei bastante para variar. E daí agora é só tocar o resumo reflexivo e as questões em grupo, né? Aqui eu coloquei para buscar um artiguinho, né? E que explique um pouco da parte que explique a atividade do sistema de recompensa. Tá? Então é pegar e estudar um pouquinho essas coisas e responder essas questões. Beleza? E é isso. Alguma pergunta aí? Falei um montão. Alguém quer falar alguma coisa? Então eu vou parar de gravar.